Olá a todos. É, esse vídeo está sendo gravado referente à primeira aula do curso de capacitação em microeletrônica. Como é a primeira aula, eu vou me apresentar, tentar me apresentar de forma bem sucinta, para que a gente consiga ter mais tempo para dar alguns informes depois e aí começar a trabalhar com o assunto propriamente dito dessa primeira unidade, desse primeiro capítulo que é sobre os comandos básicos do Linux. Então, meu nome é Wanderson de Lima Reis. E na minha apresentação eu vou tentar ser bastante objetivo. Eu vou falar um pouco da minha formação acadêmica e depois um pouco da minha vivência, minha atuação profissional. Então, em 93 eu fiz um curso técnico em eletrônica, né, em nível médio, numa instituição aqui de Manaus que era semi-internato, né? Ou seja, era a manhã toda e a tarde e noite, né? Você entrava de manhã, saía de tarde. Fundação de Ensino e Pesquisa Matias Maquiline, era financiada pela Sharp do Brasil, né? Na época a Sharp era uma das grandes empresas, líder de venda de TV, televisão aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, com a morte lá do seu Matias Maquiline, ela praticamente fechou, né? Mas na época que eu fiz esse meu curso técnico, ela tinha 3 fábricas, transportadora, e tinha essa escola técnica, né, que oferecia, dentre outros cursos, curso técnico de eletrônica. Então fiz esse meu curso técnico de eletrônica há 3 anos e meio. Depois que eu terminei esse curso, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Amazonas. Quando eu terminei esse meu curso de engenharia elétrica na Universidade Federal do Amazonas, eu fiz uma especialização em microeletrônica, uma pós-graduação em microeletrônica em projeto de circuitos, né, com foco em digital. Essa especialização foi um projeto, um convênio que teve entre a UFAM, a Unicamp e a USP, essas 3 instituições. Eu acho que quem fomentou quem financiou foi a Suframa. Então teve essa pós-graduação em microeletrônica. No meu caso tinha várias ênfases, assim, RF, analógica, digital, memes, eu fiz na área de digital. Depois dessa especialização eu fiz o meu mestrado também em engenharia elétrica na UFAM também, na Faculdade de Tecnologia. Quando eu terminei esse meu mestrado, não tinha nenhum programa de doutorado em engenharia elétrica aqui em Manaus. Então, dentre os programas, né, que a gente entende que tem notas bem elevadas no CNPq, na CAPES, os programas que são nível 6 e nível 7. Os programas de mestrado e doutorado nível 6 e nível 7 são considerados de excelência. Então, eu comecei a dar uma pesquisada e as melhores, ou muitas das melhores universidades que têm programa de doutorado em engenharia elétrica se encontram ali no sul, sudeste, né? Só que particularmente em São Paulo e Rio de Janeiro, por questões de segurança mesmo, custo de vida, eu decidi que eu ia me mudar com a minha família para fazer o doutorado, né? Então a minha esposa, mais 2 crianças pequenas, eu decidi fazer na UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande. Lá tem um programa de doutorado em engenharia elétrica já bem consolidado. Historicamente o programa lá é nível 6, né? Recentemente, até na época que eu fiz meu doutorado, o programa foi até para nível 7, para ver que o programa é muito bom. E lá nesse programa de doutorado também, né, eu trabalhei, dentre outras coisas, também na área de microeletrônica. Tive a oportunidade, durante esse meu doutorado, fazer um curso de extensão na Unicamp em processo de fabricação de circuitos integrados, né? Lá com o professor Diniz, com o professor Jacobos, né? Então a gente teve a oportunidade também de fazer esse curso de extensão, né? Lá na Unicamp, no período que eu estava no meu doutorado, meu orientador achou que era bom, eu viajei para lá, fiquei um período lá para fazer esse treinamento, esse curso de extensão. Então, de forma bem sucinta, é mais ou menos essa a minha trajetória de formação acadêmica. Quem quiser saber um pouco mais de detalhes, mas o que tu pesquisou no teu mestrado, que foi a tua linha de pesquisa e doutorado, é só dar uma olhada lá no meu Lattes, né? Wanderson de Lima Reis. Dá uma olhada no meu Lattes, lá tem muito mais detalhes, mas depois, quem quiser falar comigo, aí a gente está sempre aberto aí para conversar aí. Um pouco da minha trajetória, então, do ponto de vista profissional, né? Eu
desde quando eu terminei meu curso técnico de eletrônica, eu cheguei a trabalhar em diversas empresas, principalmente no polo industrial de Manaus. Não só empresas de fabricação, né, mas também alguns institutos de pesquisa. Então eu trabalhei na Sharp, quando eu terminei meu curso técnico de eletrônica. Aí já no nível de graduação, cheguei a trabalhar na Gradiente, na Philips, na Xerox, meu Deus, eu dei na Tectoy. Eu trabalhei também em algum instituto de pesquisa, trabalhei no instituto de pesquisa também da Tectoy, trabalhei no Instituto Gênios de Pesquisa, foi um instituto muito grande que teve aqui em Manaus, né? Uma estrutura muito fantástica, principalmente laboratorial, lá aprendi muito, principalmente na parte laboratorial com a parte de instrumentação, né? Osciloscópios que verificavam frequências naquela época altíssimas, né? Para verificar a integridade de sinal, como diagrama de olho, algo do tipo, analisador de espectro, analisador lógico. Na época os equipamentos tudo era da HP, hoje a HP é a Keysize, né? Eu acho que é a Keysize, a HP. Ela já mudou de nome algumas vezes, né? HP se tornou Agilent e depois agora eu acho que é Keysize que é o nome dela. Então aprendi muito, né? Então eu sempre gosto de colocar dessa minha formação, dessa minha trajetória profissional, para não ficar aquela falsa ideia, não, é uma pessoa que viveu na academia a vida toda, não tem experiência em projeto, no mercado de trabalho. Então é sempre bom falar um pouco dessa trajetória para desmistificar um pouco isso. Sendo que nessa minha atuação profissional eu também, desde cedo, atuei como professor em diversas situações. Por exemplo, na época da minha graduação, para conciliar as disciplinas, né, e para me manter, eu cheguei a ser professor substituto na Secretaria de Educação Estadual aqui do estado, né? Cheguei a trabalhar também nessa escola que eu fiz o meu curso técnico de eletrônica. Posteriormente, já como engenheiro, cheguei a ser professor lá dos cursos técnicos também de eletrônica, lá de telecomunicações. Na FUCAP, que era uma faculdade tecnológica privada, mas muito boa, né? Pelo menos na época eu via ela como uma faculdade assim, excelente. Tinha diversos cursos na área de engenharia e eu cheguei a ser professor dessa universidade há quase 10 anos. E aí, no final de 2009, eu fiz o concurso público, né, para o Instituto Federal do Amazonas, e desde 2009 para cá eu sou professor do Instituto Federal do Amazonas, né? Atuo lecionando diversas disciplinas, principalmente na área de eletrônica digital, sistemas embarcados, FPGA, o processo de fabricação. Tem mais ou menos algumas disciplinas que eu ministro lá, mas principalmente eletrônica digital. Então isso daí também é falando um pouco aí mais da minha vivência profissional, mais do ponto de vista da docência, né? Mas não trabalhei só na docência. Hoje no IFAM, lógico, além da docência, a gente periodicamente vive envolvido em projetos, né? A gente tem um polo no nosso Instituto Federal aqui do Amazonas e a gente desenvolve alguns projetos de P&D, muitas com empresas, com a lei de P&D, muitas empresas aí do polo industrial de Manaus, né? Mas não só de P&D, tem outros projetos também. Então eu me dou por satisfeito para fazer essa pequena apresentação. Aí eu acho que eu demorei uns 8 minutos, aí eu já me dou por satisfeito por essa breve apresentação que eu fiz aí. Obviamente teria muito mais coisas para dizer, mas eu nunca me sinto muito à vontade para me auto-apresentar. É sempre bom quando alguém apresenta a gente, né? A gente se auto-apresentar é algo meio delicado. Então procurei ser bastante objetivo, bem sucinto. Quem quiser mais detalhes aí, é só olhar meu currículo Lattes ou tem meus contatos aí, falar comigo, a gente conversa de boa aí sem nenhum problema. Muito bem, eu vou dar alguns informes agora aqui, né? Eu acho que o primeiro informe que eu vou dar aqui é sobre a nossa plataforma que a gente vai trabalhar. Nós temos diversas plataformas que nós estamos trabalhando, né, nesse curso, mas digamos assim, né, sei que eu posso dizer que é assim. Eu acho que as duas principais vão ser o Google Sala de Aula, tá? No Google Sala de Aula a gente tem uma turma cadastrada aqui, e nessa turma é onde vão estar aqui, né? Essa turma, no caso essa turma aqui, ó, aqui que vão estar cadastrado aqui as atividades que devem ser entregues. Então, para
nós temos diversas unidades que vão ser colocadas nesse curso, que vão ser trabalhadas nesse curso. Cada unidade tem alguns capítulos. Cada capítulo vai ser trabalhado em uma semana. Então, por cada capítulo vai ter uma atividade que deve ser feita e um relatório que deve ser entregue, né? Então, nesse caso, nessa segunda-feira que vem agora, tem que ser entregue aqui o capítulo 1 da unidade 1, que é essa parte mais fundamental, básica aqui de Linux e scripts, tá bom? Então, aqui tem um passo a passo do que deve ser feito, tem um exemplo de relatório aqui que deve ser entregue, né? Então, nessa semana a gente trabalhou esse capítulo 1 da unidade 1 e toda segunda-feira você entrega, né, esse relatório referente à atividade feita na semana anterior. Então é aqui que os alunos vão entregar. Já temos diversos alunos aqui cadastrados, tem 44 alunos aqui, né? Uma presença bem forte, né? Então o Google Sala de Aulas é uma plataforma que a gente vai trabalhar. Outra forma que a gente vai trabalhar, entendeu? Onde vocês vão poder ter acesso ao material, às videoaulas, apostila, e-books, né? Vai ser o Homero. Eu não vou muito entrar em detalhes aqui, porque isso de certa forma já foi passado em outro momento, tá? Então basicamente nós temos o Homero também e o Google Sala de Aula. Para canal de comunicação oficial é basicamente o Discord, mas a gente também criou um grupo no WhatsApp aí, que uma coisa mais informal, mais rápida, a gente trata lá no WhatsApp, tá bom? Então eu acho que seria isso aí, o Homero, o Google Sala de Aula, o Discord e o WhatsApp. Eu acho que são essas as principais ferramentas aí que a gente vai estar trabalhando, beleza? E a dinâmica sempre é essa. Cada unidade tem alguns capítulos, cada capítulo se trabalha o conteúdo em uma semana, tem o material no Homero, tem vídeo aula lá, né? Tem e-book, tem apostila, estuda esse material. Nós temos 2 encontros semanais de 1 hora, na terça-feira e na quinta-feira, tá certo? E nesses nossos encontros a gente tem uma aula mais síncrona, né? Ainda é remoto, ainda é à distância, mas é síncrono. Tem a oportunidade de estar explicando, estar se fazendo perguntas. Só essa gravação, porque a gente não conseguiu gravar na terça-feira passada, a gente está gravando esse vídeo para deixar registrado aí, os alunos que porventura faltaram possam ter algum material aí para estar acompanhando aí a nossa videoaula. Então, essa daqui é uma gravação, infelizmente essa não vai ser, digamos assim, síncrona, mas todas as outras terças e quintas serão síncronas, tá? Os horários, os detalhes, tá tudo aqui, né? Então você pode olhar aqui no Google Sala de Aula, né? No Google Classroom tem aqui, né? Os horários, os dias, tudo direitinho aqui, tá bom? Então o Google Sala de Aula, Homero, Discordia, o WhatsApp serão as plataformas principais que a gente vai estar trabalhando. Então, dados esses informes, né? Muito bem, dados esses informes, eu acho que a gente já pode estar indo aí para o conteúdo da aula dessa semana. Então, professor, tem 3 videoaulas lá que o professor especialista da área ministrou um curso sobre Linux e a nossa ideia é trabalhar um pouco esse conteúdo aqui. Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, quais são, digamos assim, os ambientes que você pode estar trabalhando com o Linux. A primeira maneira básica seria você instalar o Linux realmente na sua máquina. Bem, o caso, eu acho que o melhor dos casos é você já ser um usuário nativo Linux, se você já usa o Linux no dia a dia. Então, esse é o melhor caso. Se você já faz isso, esse curso aqui vai ser mais um reforço, uma revisão, pelo menos esses módulos iniciais, do que qualquer outra coisa. Se você não é um usuário Linux, assim, nativo, usa eventualmente, quais são as recomendações que a gente dá? Para esse curso em si, a gente recomenda, entendeu? Você, por exemplo, instalar o VLS, que é esse código aqui, ó, esse programa aqui, ó, né? Eu vou dar OK aqui, ele não vai executar porque já está instalado aqui nessa máquina. Já vou abrir ele e mostrar para vocês, mas se não tiver, ele vai instalar aqui na máquina. Quando instalar o WSL, é como se fosse uma máquina virtual rodando o Linux dentro do Windows, né? Você vai precisar fazer algumas configurações na BIOS, não é muito complicado, mas basicamente na BIOS você vai habilitar a BIOS para que a máquina virtual, né, seja habilitada. Então tem alguma configuração sim que você tem que fazer na BIOS para poder rodar
esse Linux aqui de forma virtual dentro do Windows, tá? Então isso é uma opção, tá? Já a gente vai trabalhar nessa opção, mas deixa eu mostrar outras opções aqui. Segunda opção que a gente pode ter aqui, ó, é usando o Cloud Shell Edition, que é como se fosse um terminal Linux, ou como se fosse o Linux de forma remota, que você acessa pela Google. Então seria mais ou menos esse link aqui, ó, tá? Então se você entrar nesse link aqui, tem como você acessar um terminal Linux remotamente aqui pela essa plataforma do Google, né? Aqui é chamado Cloud Shell Edition, né? Aqui você tem que autorizar essa permissão, beleza? São umas etapas aqui que você tem que autorizar. Ele está aqui, ó, conectando a instância Cloud Shell, provisionando a sua máquina Cloud Shell, conectando seu editor e simplesmente está aberto aqui. Então, não sei se dá para perceber, deixa eu colocar aqui para cima. Aqui a gente também já tem um terminal Linux aqui rodando aqui normalmente, ó, tá certo? Já usei aqui, coloquei algumas coisas. A pasta que você cria, tudo que você cria, você entra com a sua conta do Google mesmo, ele deixa salvo lá. Isso seria uma outra opção aqui, aí não precisaria instalar nada, digamos assim, no seu computador, na sua máquina virtual. Bem, essas opções, tem outras opções, tá, pessoal? Mas essas duas opções em especial, pessoal, eu recomendaria mais para você fazer o curso, durante assim, a administração do curso. Mas digamos assim, do ponto de vista mais profissional, se você for rodar mesmo, se você for executar um programa, e eu não estou falando só programa na área de microeletrônica, outros programas também, mas deixa eu falar na área de microeletrônica. Programas como da Cadence, do Mento, da Synopsys, muitos desses programas dessas empresas rodam nativamente no Linux, né? Então, por exemplo, tem gente que é tentado, eu já vi tentarem fazer isso, até funciona, mas eu não recomendo, por exemplo, usar o VirtualBox ou uma máquina virtual para poder rodar, né, esses softwares. Por exemplo, da Cadence, eu trabalhei com o Virtuoso, né, para projeto de circuitos integrados, né. Então, o Virtuoso eu poderia rodar ele num VirtualBox tudinho, só que dependendo do que a gente for fazer, de repente só para fazer um teste, um aprendizado, eu acho até que roda, mas dependendo do nível de simulação que você for fazer, dependendo da complexidade do teu circuito, seria bem mais interessante, seria, na minha opinião, altamente recomendado que você realmente rodasse no Linux, sem que esse Linux tivesse uma máquina virtual rodando aí, sei lá, em segundo plano dentro do Windows. Então a recomendação é que ou instale o Linux na sua máquina ou que instale os dois, é possível, né? Você colocar em dois SSDs, em dois HDs, ou até mesmo no mesmo HD, particionando ele, que você consiga trabalhar com os dois sistemas operacionais. Obviamente não ao mesmo tempo, né? Tem uma configuração que é feita, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem tiver curiosidade pode entrar em contato, a gente pode ajudar a fazer isso, não é muito difícil. Você instala os dois e cria na inicialização, quando inicializa o computador, você tem a opção de escolher qual dos dois sistemas operacionais que você quer usar. Ah, eu quero usar o Ubuntu. Então você vai lá, vai aparecer o menu quando você inicializa o computador, né? A gente chama isso de Grub, né? Que é o softwarezinho que cuida disso. E aí vai aparecer o teu Linux na distribuição Ubuntu, por exemplo. E ali ele vai estar nativo, ali ele não vai estar numa máquina virtual. E aí esse é o caso mais excelente se eu for rodar programas, principalmente na parte de simulação. Eu me lembro do meu doutorado, teve alguns circuitos que eu até consegui umas publicações boas lá no I3E, né? Que eu ficou semanas rodando simulação lá do programa simulando, tirando não só a parte de componente parasitário do layout, né? Então, é lógico, porque dependendo dos parâmetros que coloca para simulação ali, né, a quantidade de variáveis que você está mudando os parâmetros, então não é toda a simulação que vai demorar uma semana, né? Então, no caso lá, o meu, eu coloquei uns parâmetros bem pesados lá e eu ficou quase uma semana rodando a simulação. E eu estava rodando isso num Linux, né, nativo mesmo, do computador, instalado no computador sem nenhuma máquina virtual nem nada. É isso que eu digo, que seria, por exemplo, um grande problema rodar isso, sei lá, num Linux, no segundo plano, numa máquina virtual, isso ia demorar muito mais, isso ia ficar muito mais pesado para o computador, né? E para executar a tarefa também. Então, são nessas situações assim mais profissionais, né? Não para um curso de aprendizado como a gente está fazendo agora, né? Mas são nessas outras versões que a gente recomenda
realmente instalar o Linux, né? E pode fazer esse que a gente chama de dual boot, né? Instala os dois sistemas operacionais e na hora de iniciar o computador você escolhe lá, vai ter uma telazinha lá, um menu, você escolhe qual sistema operacional você quer trabalhar, você quer rodar. Isso é o que a gente considera assim o mais ideal mesmo, digamos assim, para trabalho mais profissional mesmo, que você for rodar esse software dessas empresas assim que são, digamos assim, as top level, digamos assim, no mercado de microeletrônica, né? Essas empresas que trabalham com essas ferramentas de CAD, né? De automação de projeto focado mesmo para microeletrônica, né? Que eu posso citar pelo menos 3 aí, que seria a Cadence, a Mentor e a Synopsys, né? Porque quando essas empresas, ela não tem basicamente um software, uma ferramenta, são um conjunto de ferramentas, né? Tem muitas ferramentas focadas mais para digital, mais para RF, né? Então, muitas dessas empresas, esse software delas rodam nativamente, geralmente rodam nativamente em Linux, né? É possível rodar no Windows, algumas oferecem opções para rodar em Linux, por exemplo, para RF, o ADS da Agilent é muito bom, né? Para projeto de RF, tem diagrama de Smith, diagrama de Bode, não que os outros não tem, mas o ADS é muito focado mais para de RF, né? Então, uma das ferramentas que eu considero muito top assim para projeto de circuito de RF, não só circuitos integrados, mas circuitos de RF de um modo geral, né? E o ADS ele roda no Windows, né? Não sei se tem uma versão para Linux, mas eu já vi ele rodar nativamente no Windows tranquilamente. Então não é todo software, né? Mas a grande maioria de algumas ferramentas roda nativamente no Linux, né? O virtuoso da Cadence para trabalhar com microeletrônica, projeto, circuito integrado é no Linux. Como exemplo, a Cadence tem várias ferramentas, é um ecossistema de ferramentas e também Linux. Então, eu não estou falando isso, pessoal, só no sentido de dizer porque você deve no futuro começar a cogitar a possibilidade de instalar um Windows, um Linux mesmo nativo na sua máquina, mas também justificar a importância desse curso de Linux nessa capacitação em microeletrônica, porque você pode estar entendendo, poxa, eu quero aprender microeletrônica, eu vou fazer um treinamento de Linux, o que isso tem a ver? É o que eu estou tentando justificar aqui, né? As ferramentas, muitas das ferramentas, entendeu? Líder de mercado na área de projeto de circuitos, né, integrado, trabalham nativamente em Linux. E isso é a grande motivação que eu estou dando para vocês aqui, para a gente fazer o nosso treinamento de forma dedicada, tentar aprender o máximo possível, entendeu, sobre o Linux, porque futuramente você vai precisar, né, trabalhando na área, né, muito possivelmente você vai precisar trabalhar nesse ambiente e precisa saber o básico, né? Quero instalar o software, eu quero fazer uma atualização do software, eu quero instalar um PDK, um pacote, né, de uma determinada tecnologia, de uma Foundry dentro desse software, né? De repente eu quero trabalhar com uma tecnologia, sei lá, de 100 nanômetro da TSMC. Então, como pega esse pacote da TSMC, instala aqui na Synopsys, ou instala aqui no virtuoso da Cadence, né? Quer dizer, a gente precisa saber o básico para saber instalar, mexer, né, nesse ambiente, aí, nesse sistema operacional chamado Linux. Eu acho que foi bastante objetivo e ilustrativo aqui no sentido de motivar vocês a por que nós estamos fazendo esse curso de Linux, né? Então vamos diretamente aqui ao assunto, que o tempo passa muito rápido, né? O tempo nunca é muito favorável. Eu particularmente, pessoal, eu gosto dessa cor claro para colocar aqui, porque isso daqui na hora você vai copiar isso daqui para fazer o relatório lá, e eu acho que fica muito mais tranquilo no relatório lá no, não sei qual é o editor de texto que você vai usar para fazer seu relatório, mas você vai ter que fazer o print dessa tela aqui, tá? Então nesse sentido eu recomendo muito deixar essa cor clara, para mim fica muito mais tranquilo do que aquela cor mais escura, né? Então tem esse ambiente que pode estar usando aqui os comandos, né? A gente pode usar esse ambiente aqui e tem o que eu falei para vocês do WSL, né? WSL também, esse ambiente aqui, ele também não vem todo branquinho assim, como vocês estão vendo aqui, tá? Ele tá branco assim porque eu configurei, tá certo? Mas
quiser mudar a cor, só vem, clica aqui com o botão contrário nessa aba aqui de cima, vem propriedades aqui, ó, tem uma aba cores aqui, ó. Aí você vai dizendo o que você quer aqui, né? Eu configurei aqui para ficar claro. Nativamente ele não vem todo clarozinho aqui porque eu acho que fica melhor, né? Outra coisa, vai colocar um comando curto que não pega muito espaço, para não ocupar muito espaço no relatório, deixa uma janela mais pequenininha aqui, por exemplo, quer testar o comando só ls, ó, né? No caso aqui não tem nada, né? Deixa eu colocar aqui cd home. Então, ls. Então, por exemplo, vai fazer um comandozinho, não precisa colocar uma janela desse tamanho, porque se eu der um print isso daqui, depois eu vou ter que recortar, né? Aqui não, se eu deixo uma janelinha desse tamanho, por exemplo, estou trabalhando no ambiente Linux aqui, eu dou Alt Print Screen, estou falando a tecla que eu estou apertando aqui, ó. Aí depois aqui no Word, ó, deixa eu pegar um arquivo no Word aqui qualquer rapidinho. Estou colocando o Word aqui, mas pode ser qualquer outro editor de texto, né? Você só dá um Ctrl V aqui, pronto. Aí salva só aquele resultado daquele comandozinho lá, né? Se a sua tela for muito grande, não dá para copiar direto assim, aí tem para não ficar uma janela gigantesca, né? Tipo mais ou menos assim, sei lá, ó, né? Alt Print Screen eu estou dando. Aí quando vou copiar para cá, para fazer o relatório lá que você vai ter que fazer, você tem que dar o print, ó. Aí ocupa muito espaço, aí depois você tem que editar e tal. Então, para ver se está o trabalho, você pode ir aumentando e diminuindo o tamanho dessa tua janela aqui, do que a gente na verdade chama janela aqui, mas na verdade no Linux é o nosso terminal, né? Para poder estar trabalhando no relatório aqui de forma mais tranquila. É uma sugestão que eu estou dando para vocês para fazer o relatório. Beleza? Então, de acordo com o que eu vou colocando aqui de comando, você vai, de repente o comando precisa de mais resultado, você aumenta mais um pouquinho, diminui, e aí dá um Alt Print Screen, né, para copiar só essa janelazinha e colocando lá no relatório. Muito bem, então a gente já falou de muita coisa, vamos começar a falar alguns comandos aqui. No relatório tem um passo a passo, quais são exatamente os comandos que você deve fazer para fazer o relatório, mas aqui eu só vou comentar os comandos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, quais são os comandos que a gente vai trabalhar aqui? O comando é o cd, o ls, o maked, o cp, o mv, o cat, o grep, o find. Eu acho que para a aula de hoje esses comandos já estão de bom tamanho, tá bom? Antes de falar esses comandos propriamente dito, digamos assim, seria interessante falar algumas dicas mesmo, eu acho que essa palavra é adequada, de como trabalhar, como navegar no terminal. Então, por exemplo, um dos primeiros comandos que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, é o ls. Mas vamos supor que o ls tem diversos parâmetros. Eu quero saber quais são os parâmetros do ls, então eu posso colocar ls. Eu estou dando o exemplo aqui do ls, pessoal, mas isso pode ser qualquer comando que você queira saber como funciona no Linux. Você dá o help aqui, ó. Deixa eu abrir aqui mais o terminal aqui, ó. E aqui vai estar um help aqui mostrando, né, o que o comando faz, né? Observa o comando lf, tem aqui esses dois abas aqui são opcionais, esses 3 pontinhos significa dizer que eu posso ter mais de uma opção, né? Ou seja, eu posso, por exemplo, ter a opção A aqui, ó, mas eu posso misturar a opção A, por exemplo, com a opção EL, com a opção G, então dá para combinar opções, digamos assim, né? Então tem diversos opcionais que daqui você não é obrigado a usar uma só opção. Esses 3 pontinhos aqui significa dizer que eu posso ter mais opções aqui para trabalhar com ele. Então qualquer comando que eu der aqui, traço help, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Por exemplo, cd traço, né? Help. E aí ele vai me dar um helpzinho aqui do que o cd faz, né? Quais são as partes opcionais aqui, que é diretório, que é comando, tudinho, né? Dá até, obviamente tá em inglês, mas tem muita dificuldade, né? Aqui, ó, mudança do diretório, né? Do diretório de trabalho no shell, né? Então ele pede para o shell ele fazer a mudança aí do diretório, mais ou menos o que faz o cd, né? cd aqui eu acho que vem de change directory. Então o outro comando é o main, né? Não sei se nesse terminal aqui pega o main, mas eu acho que pega assim. Por exemplo, vou colocar o main ls, ó, né? Aí também aqui também já é mais oficial, né? O main já é mais, na verdade ele abriu um editor aqui, né? Eu estou aqui em um editor, tanto é que isso daqui eu já não estou mais no terminal. O help eu ainda estou no terminal, mas aqui eu já estou dentro desse editor. Tanto é que para eu sair desse cara aqui, observe, ó,
Para dar um kit aqui, eu tenho que apertar o Q aqui, ó, para poder sair daqui, ó, né? Então aqui eu consigo ver também todas aquelas opções, olha. E geralmente aqui, por exemplo, o LS, ó, vamos dar uma olhada aqui nessas opções aqui rapidinho. O LS. Eu tenho esse parâmetro aqui, ó, que ele pode ter a forma abreviada e a forma inteira. Então, o traço A e o traço UAU, os dois comandos fazem a mesma coisa. Qual é a diferença dos dois? Um é o mais abreviado, o outro é o mais completo. Geralmente a gente não usa muito esse completo não, a gente usa mais o abreviado. E observe que esses 3 pontinhos significa que eu posso combinar isso daqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o traço A, né, ou menos A. Eu posso combinar ele com qualquer outro desse, ou com a maioria desse. Então, eu posso combinar esse daqui, por exemplo, com o H, ó, né, que ele já coloca o formato aqui mais bonitinho para vendo, né, com o L, ó. Cadê o L? Tá aqui, ó. Que ele mostra mais detalhes, né? Ele não mostra só o conteúdo que tem na pasta, mas ele fala mais detalhes. Então eu posso combinar esses caras aqui, ó. Então, como é que eu sei dessas coisas? Porque eu tô vendo aqui no Help. Como é que no Help eu vi isso? No Help eu vi isso aqui porque ele colocou aqui opcional, colocou diversos opcionais e colocou esses 3 pontinhos. Se eu quiser também dar o comando sem nenhum opcional, isso também não tem problema. Tá? O opcional é isso, pode querer colocar ou não. E quando tem 3 pontinhos é porque eu posso combinar esses opcionais. Deixa eu tentar dar um exemplo disso daqui. Então eu acho que é importante falar aqui do help, tá? Então, por exemplo, eu posso dar o ls sem nenhum opcional, tá aqui, ele me mostrou que tem dentro dessa pasta. Eu posso dar o ls-l aqui, ó, né, o /1, observe que ele já mostrou uma série de detalhes aqui, ó. Mas aqui eu posso colocar o ls combinando com o a, né? Aí eu não precisei, eu poderia até colocar também assim, ó, traço L, né, o menos L, menos A, entendeu? Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Posso combinar também aqui também o H, ó. E aí ele já vai colocar aqui, ó, esses tamanho desses arquivos aqui, ele já deu aqui, ó, que é em quilo, tá certo? Aqui vale até uma observação, pessoal, que você pode estar pensando, poxa, mas aqui estava 4.096 bytes. Por que ele arredondou esse cara aqui para 4K? Não é esse K aqui, pessoal, ele não vale 1000. Toda vez que quilo, mega, giga está trabalhando com grandezas, digamos assim, discretas, digitais, você não trabalha com na base 10, você trabalha com a base 2, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo melhor do que isso, que eu acho que eu não estou sendo muito claro. Deixa eu pegar esse documento aqui no Word para ficar mais claro. Então, por exemplo, você tem o quilo, o mega, o giga, o tera e assim vai, ó. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com grandezas analógicas, a minha base é 10. Então, aqui eu tenho 10 elevado à terceira, tá certo? Aqui eu tenho 10 elevado à sexta e assim sucessivamente, tá? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, eu tenho 1 kN, pô, Newton é força, força é uma grandeza analógica, então é lógico que esse quilo a base é 10, né? E ele vale 1000, tá? Então, observe que esses expoentes aqui, ó, eles estão aumentando de 3 em 3, tá? Então, o giga seria aqui 12, o tera seria 10 elevado a 12. Então, se eu estou falando quilômetros, né, o que é o quilometros, né, esse quilômetros aí, a base é 10. Então, qualquer grandeza analógica, até para grandezas elétricas mesmo, né, corrente elétrica, atenção, eu tenho uma tensão de, sei lá, 13 kV. Esse é 13.000 volts, porque é 10 elevado a terceira e vale 1000. Se eu estou trabalhando com grandezas discretas, né, esse quilo já não, a base não é 10, a base é 2. Então, isso daqui é 2 elevado a 10. Entendeu? E 2 elevado a 10 não é 1000. 2 elevado a 10 é 1024. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. O que seria um mega de uma grande... eu tenho um megabyte. Esse 1 mega aí não vai valer 10 elevado a 6. Ele vai valer 2 elevado a 20, ó. Tá? Então, observa que o meu expoente aqui, ó, eu estou subindo de 10 e 10 na base 2. Enquanto na base 10, né? Esse meu expoente aí sobe de 3 em 3. Vocês estão entendendo a diferença? Então, o que seria um arquivo de 1 terabyte? Eu tenho um SSD de 1 terabyte. Entendeu?
Então 1 tera é 2 elevado a 40 bytes, não é 10 elevado a 12. Esses bases aqui, pessoal, são ligeiramente maiores do que ela. Ligeiramente é muito forte falar. Por exemplo, aqui é 1000, enquanto aqui é 1024, entendeu? Depois vocês calculem aí para vocês verem, vocês vão ver que é relativamente próximos esses valores, entendeu? Mas sempre os valores nessa base 2 aqui, ó, eles vão ser um pouco maior do que na base 10. Por exemplo, aqui K, né, para uma grandeza analógica como kilovolts, entendeu? É 1000, mas se eu digo kilobytes, não é 1000, é 1024. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai poder encontrar algumas inconsistências, porque você olha aqui, poxa, aquele disse que 4096 e aquele colocou 4K, então ele aproximou, e não aproximou não. Se eu pegar aqui, a aproximação dele não é, digamos assim, tão distante. Deixa eu pegar aqui a calculadora para mostrar para vocês. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 4 vezes 1024, que é o que vale o K aqui, ó, esse K digital aqui, ó, vale 1024. Quanto é que está dando isso? Ó? 4096, tá vendo? 4096 é realmente esse 4K, porque esse K não vale 1000, isso daqui não é 4000, isso é 4 vezes 1024, porque esse K, é o quilo digital, tá? Então, eu falo isso porque às vezes você olha assim o valor dele inteiro, quando olha o valor dele aqui trabalhado nessa forma aqui, você, então ele arredondou, ele aproximou. Vejo muita gente falando isso, mas na verdade não está falando coisa correta não. Tá? Então eu só queria mostrar esse detalhe aqui, principalmente na área digital, isso é muito importante, tá bom? Tudo bem, vamos continuar falando um pouco aqui do navegador, que o tempo aqui nunca é favorável, principalmente quando a gente vai falar muito, se empolga com o assunto, aí não tem jeito. Tá, deixa eu falar outras dicas aqui que eu acho importante aqui mencionar. Geralmente as telas ficam meio poluídas com um monte de comando, então você pode dar o comando clear e não vai deletar nada, ele não vai apagar nada, ele simplesmente vai limpar a tela, tá? E se você quiser ver os valores anteriores, você pode pegar o mouse, dependendo do terminal que você está usando, esse daqui ele não corre, esse daqui ele mostra, mesmo, sei lá, se eu der um monte de comando aqui, ó, e der o clear, aqui, ó, ele consegue, nesse aqui também, nem está vendo aqui, ele, em resumo, alguns dele deixa ver o histórico passado, outros não, mas esse, basicamente, o que ele faz? Ele limpa a tela, tá? Então, o clear é um comando muito importante, para quê? Porque às vezes a tua tela está muito poluída, tu não está mais entendendo nada, quer começar tudo de novo, dá um clear, ele limpa toda a tela. Então, se a minha tela estiver toda suja aqui, um monte de coisa que eu escrevi, pô, tá muito poluída, dá um clear, ele limpa a tela, fica tudo bonitinho para você trabalhar, principalmente na hora que você for fazer o relatório, né? Eu quero ver que você executou tal comando, então eu não quero o histórico de todos os comandos, eu quero ver só aquele comando e o resultado dele. Então você dá um clear, limpa a tela, dá o comando, fica, o comando é o ls traço, né, L. Pronto, eu quero ver só esse comando aqui, não precisa ter todo o histórico lá. Beleza? Mais um detalhe importante, pessoal, sobre navegação, sobre o help lá. Vamos pegar o help lá, que voltar um pouco para o help. Por exemplo, eu vou dar o ls. Aí no ls a gente viu que eu posso, por exemplo, dar aqui o traço A, eu posso repetir o traço L e posso até repetir o traço L de novo. E eu descobri que isso daqui seria a combinação de vários comandos. Uma outra opção seria eu colocar isso daqui, ó, LL. Isso daqui ele vai executar o mesmo comando que se ele estivesse executando tudo separado assim, ó, tá? Estou mostrando para vocês algumas opções e alguns cuidados que tem que ter tomado. Qual é o cuidado que tem que ter tomado? Se, por exemplo, eu pego, nesse caso aqui, por coincidência, ó, e dou esse comando aqui e coloco traço, observe que o resultado foi diferente. Por quê? Porque aqui eu não estou usando esses 3 comandos separados. Eu estou usando só o comando A. Esses 2 comandos são equivalentes. A diferença é que um está na forma abreviada e o outro está na forma inteira. Quando está na forma abreviada, coloco um traço. Quando está na forma inteira, coloco o traço. Observe que nem todos os comandos têm a forma abreviada. Deixa eu ver se eu entro aqui no help do help. Tá aqui, esse daqui seria o help do help. Vamos ver aqui, ó. Eu não estou vendo aqui que o help do help tem a forma abreviada. De repente poderia ser, a gente pode até testar. Então tá aqui, ó. Só tem esses caras aqui que não é forma abreviada. Por exemplo, será que tem o ls-h do help? Olha aí, ó. Não tem, já é o H, que já é outra coisa, entendeu? Então você tem que ter cuidado nesse sentido, entendeu? Ou seja, eu escrevi um parâmetro aqui, qualquer, um comando qualquer.
Então tem a opção de dar um opcional dele de forma abreviada, e é só um traço, e 2 traços é a forma inteira. Como é que eu vou saber? Você vai ver no help do determinado comando que você vai dar. Por exemplo, cd, vamos pegar aqui o help. Olha aqui, ó, no caso do cd, não tem nenhum da forma inteira, tá tudo da forma abreviada aqui, ó. Diferente, deixa eu ver aqui o cp se tem. Só para a gente dar uma olhada no help dele aqui, ó. Observe, ó, já esse comando aqui, ó, observe que ele tem a forma abreviada, por exemplo, o F. Traço F é a forma abreviada. Traço força já é a forma inteira. E eu posso combinar esses caras, por exemplo, tem que ver o que ele permite combinar, não. Na maioria dos casos ele permite combinar um monte de coisa. Então eu posso combinar, por exemplo, o F com o I. Aí eu vou colocar traço FI, ou então traço F espaço traço I, tá certo? Cuidado para não colocar um traço só, colocar tudo junto, ou 2 traços e começar a misturar as coisas, tá? Então, em especial aqui, eu só quis chamar essa atenção aqui, tá bom? Falando um pouco mais da navegação, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou dando clear direto, né, para ir limpando a tela, para ir não ir poluindo a tela. Mas eu posso clicar aqui, ó, isso foi até uma pergunta que um aluno fez, para verificar o histórico dos comandos que foi dado anteriormente, entendeu? Então, posso vir aqui, dar esse comando, e aqui são todos os comandos que eu já digitei até agora, ó, no terminal. Eu não acho que isso tem uma coisa muito prática, né? Para mim o que é mais prático é o seguinte, pô, tem comandos que eu vivo repetindo, então vocês não estão vendo aqui no meu teclado, né? Eu acho que não estão vendo, mas no nosso teclado a gente tem aqui as setinhas, né? Para cima e para baixo. Então eu posso colocar setinha para cima e setinha para baixo e ir navegando dos históricos anteriores. Por exemplo, poxa, eu acabei de dar um clear, de repente eu quero dar um clear de novo, eu não preciso digitar de novo, eu só dou uma setinha para cima, uma setinha para baixo enquanto o clear e executo ele de novo, ó. Acabei de dar um histórico, não quero dar de novo, então só botei a setinha para cima, ele guarda o comando anterior, entendeu? Então a setinha para cima, a setinha para baixo, vai navegando aí entre os comandos que você já executou, e aí é muito mais rápido. Isso é outra dica super importante. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Outra dica super importante, por exemplo, vamos supor, nessa pasta aqui, ó, eu tenho, deixa eu colocar aqui ls, eu tenho aqui esse diretório, né? Porque eu sei que esse reis aqui é um diretório, não é só pela cor também, mas é porque ele começa aqui, ó, com essa letra D. Esse RWX, como o professor já explicou lá no vídeo, são as permissões, né? Então vocês têm várias permissões aqui, a permissão do usuário, a permissão do grupo e a permissão de outros, né? Mas o primeiro aqui, quando tem um Dzinho, significa dizer que isso é um diretório, tá certo? Então aqui eu estou observando todas as permissões, mas quando começa o D eu sei que é o diretório, tá? O que eu queria destacar aqui, nessa questão aqui, é que no diretório em especial, né, eu poderia não olhar essas observações colocando só um ls, tá certo? Então, em termos de navegação, eu acho que o mais que eu queria falar é isso daí, tá? O clear, a setinha para cima, a setinha para baixo. Uma coisa também que é super importante, eu já ia passar batido, é falar um pouco do tab, né? Para navegação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira entrar, por exemplo, no diretório. A gente sabe que para entrar no diretório eu tenho que dar cd, escrever reis aqui. No caso aqui eu tenho que colocar uma barra aqui e entrar dentro desse diretório, né? Cadê? É aqui, né? A sintaxe tá errada, é aqui. Beleza, tá? No caso aqui, reis, pessoal, é o meu diretório, é o meu home, é do usuário. Então ele não vai aparecer o reis aqui, ó. Tá vendo que ele apareceu um tiozinho aqui, ó? Então esse tiozinho que apareceu aqui, ó, tá? É porque ele está dentro da pasta reis. Então ele não vai aparecer aqui reis como apareceu em home. Por exemplo, eu vou aqui pro root, para raiz, ó. Se eu der um ls aqui, ó, tá todos os diretórios aqui. Se eu quero, por exemplo, ir para o diretório dev, então cd dev barra aqui, ó, e eu entrei dentro do dev, né? Por exemplo, dentro do dev eu tenho vários diretórios aqui. Por exemplo, tem um diretório disk, então eu posso cd, aí eu coloco aqui, ó, disk barra, eu entrei dentro do cd. Posso olhar aqui o que tem dentro do cd, ó, ls, ó. Dentro do cd tem isso daqui, ó. Então qualquer pasta que tá, eu quero ir para aquela minha pasta home,
eu posso simplesmente dar CD e dar o tio, eu vou direto para a pasta home, para aquela pasta que eu estava anteriormente, ó. Entendeu? Que não tem nada dentro dela aqui por enquanto, entendeu? Então esse CD tio ele faz isso, que seria mais ou menos, deixa eu sair daqui para mostrar para vocês, ó. Seria mais ou menos eu fazer isso daqui, ó. CD. Eu sei que a pasta é reis, eu posso até dar um ls antes para vocês verem que a pasta é rei, ó. Então CD barra reis, a barra é no final, aqui, ó, barra reis, e eu entrei. Observe que não apareceu o reis, apareceu o tio, porque esse tio aparece como uma pasta especial. Bem, mas o que eu queria mostrar para vocês, não estou interessado em falar, pelo menos não diretamente falar sobre o comando CD, mas o que eu queria falar é sobre a navegação do terminal. Então, o que é bacana na navegação do terminal aqui, ó, por exemplo, no caso aqui já erra de novo, né? Isso daqui seria o comando para entrar na pasta home, tá? Entrei aqui na pasta home, tá? Vou sair de novo da pasta, vou para minha pasta pessoal que está dentro da home, ó. Então, olha como eu vou digitar o home agora. Eu vou digitar CD, tá? Barra, aí aqui eu dei H. Pode ser curto ou pode ser longo. Então, se eu der tab, eu vou clicar tab agora. Olha o que ele fez. Ele autocompletou. Entendeu? Então, o que significa quando eu dou um tab? Ele completa o resto do comando, né? Deixa eu pegar aqui, que aqui eu tenho uns arquivos, ó, melhor de visualizar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu queira entrar aqui dentro dessa pasta chamada Práticas _ Linux. Então, eu posso dar CD. Aí eu vou dar aqui o P só. Cliquei só o P. Eu vou clicar em tab. Tá vendo que ele completou para mim? Aí eu já dou Enter, eu já entrei dentro daquela pasta lá. Que eu criei uma pasta dentro da minha pasta pessoal que está lá no Home. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o Tab ele é muito útil porque você não precisa ficar digitando tudo, tá? Então, por exemplo, dentro dessa pasta aqui, ó, tem um arquivo TXT. Eu quero olhar o conteúdo desse arquivo, então eu vou dar cat espaço. Aí esse arquivo começa com teste, ó. Posso até começar a escrever algumas letras, depois eu dou tab. Vou dar, você não está vendo, eu estou falando para você, eu vou dar tab aqui no meu teclado. Ele já completa para você, ó. Parece uma coisa besta, uma coisa simples, entendeu? Ou seja, dentro desse arquivo chamado teste01.txt está escrito arquivo de teste. Então o tab ele é muito útil, pessoal. Parece coisas bestas que eu estou falando, como comando para setinha para cima, setinha para baixo, clear, né? Tab, mas isso no dia a dia, por isso que às vezes a gente vê aquele... eu não sou assim usuário nativo de Linux não, pessoal. Eu me viro, né? Digamos assim, né? Conheço o básico aí para me virar, mas quando tu olha esse pessoal que nativamente trabalha com Linux, tudinho, tu vê eles no teclado, tu não consegue nem entender o que o cara tá fazendo, né? Que ele dá esse tab já completo, tu acha que o cara digita super rápido, porque pô, ele começou o texto, quando olhou o texto já estava todo pronto, mas por quê? Porque ele deu um tab, pô. Aí já autocompletou, ele já deu enter. Vai ser uma loucura, né? Então estou dando essas dicas aí de a gente navegar no terminal, né? Na verdade é uma dica que eu estou dando antes de dar até os próprios comandos, porque, sei lá, porque eu acho que é muito útil e eu vejo pouca gente falando sobre isso, tá bom? Muito bem, então para instalar o WS lá no Linux eu já falei qual é o comando, já falei do tab, já falei do clear, setinha para cima, setinha para baixo, deixa eu ver mais, que eu fiz umas anotações aqui, tá pessoal? Para não me perder, tá? Outra coisa super importante aqui, essa daqui foi uma boa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu vou aqui para minha raiz, né? O meu root, esse root aqui é minha raiz. Eu quero ver todos os diretórios que tem aqui, eu posso dar ls. Ó. Eu estou vendo todos os diretórios, são aqueles diretórios que, até que o professor já falou no vídeo, né? O bin, o boot e assim sucessivamente, né? Tem um programa que eu gosto muito, que é o trio. Tá? Observe que eu vou dar um tri aqui, ó, e ele não está instalado. Então eu posso instalar esse comando aqui pelo apt. Deixa eu dar logo aqui um apt update. Deixa eu atualizar aqui. Então ele está atualizando aqui. Eu vou instalar um comando aqui que eu gosto muito de usar. O professor nem falou no curso, mas eu particularmente gosto muito de usar, tá bom? Deixa eu dar
No caso aqui, eu não dei nem um sudo, né? Vou colocar o sudo. O sudo, pessoal, é para você entrar com a sua senha de administrador. Eu não sei nem se eu me lembro minha senha de administrador aqui, mas vamos lá. Apt, como é que eu posso dizer? Ah, eu vou instalar o comando lá que eu queria falar, o install. Aí o comando que eu quero instalar é o comando trio, tá? Deixa eu instalar esse comando aqui, ó. Beleza, ele está instalando esse comando. Então esse é um comando que ele não é nativo no Linux, eu estou instalando aqui. Nesse daqui eu acho que eu já até instalei, ó. Deixa eu dar um help aqui, ó. Ele não é nativo, tá, pessoal? Tem que instalar ele lá. Então você tem que dar aquele comando lá, ó. Qual é o comando que eu dei aqui? Deixa eu dar um clear para limpar a tela, ó. Eu vou dar uma setinha para cima. Foi esse comando que eu dei, né? Sudo é só para entrar como administrador, porque para fazer algumas coisas tem que entrar com a senha do administrador, né? Apt é para fazer para pegar o pacote, né, da internet, e para instalar esse comando trio. Por que eu gosto desse comando trio? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, ó. Por exemplo, deixei aqui por root, ó. Aí se eu der um trio aqui, ó, ele vai me mostrar todas as pastas e subpastas que eu tenho aqui, ó. Então, por que eu quis dar esse comando? Porque, lógico que você não precisa ver tudo. Tem opcionais, parâmetros nesse comando que você pode definir o nível que você quer ver. Mas por que eu estou falando assim? Tá vendo? Isso daí vai demorar um tempão. Eu quero interromper isso daí, ó. Não quero esperar chegar até o fim, eu dou Ctrl C, ó. Então, se eu der Ctrl C, eu paro. A maioria dos comandos, eu termino o comando que está sendo executado. Então, esse Ctrl C é muito útil. Então, por exemplo, eu dei um comando aqui que demora muito. Eu não quero esperar, eu quero desistir desse comando, Ctrl C. Ele sai da execução daquele comando. Então, isso é muito útil também para quem trabalha com terminal, entendeu? Então, eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que esse Ctrl C é super importante para essa situação. Esse comando ia demorar muito a executar. Não quero mais que ele fique rotando, quero sair daqui, eu dou um Ctrl C. Tá certo? Eu dou um clear aqui, ó. Então, observe que esse comando ele não é nativo, você tem... Ctrl C é nativo, né? Eu estou dizendo que o comando que não é nativo é o tri, tá? Mas o tri, por que o tri é importante? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, acho que é Ctrl L2, e eu posso ver só, por exemplo, 2 níveis aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu vi toda a minha estrutura do meu root, mas só com a pasta e uma subpasta de nível. O que que eu quero dizer? Por exemplo, deixa eu pegar uma pasta aqui do começo, ó. Eu tenho a pasta aqui dev. Por exemplo, a pasta bin só tem essa subpasta aqui, esse arquivo. Mas a dev, ó, tem várias subpastas aqui, ó. Entendeu? Por exemplo, a minha pasta de usuário, que é o meu home, né? Deixa eu ver aqui, cadê ele? Meu home aí é complicado, né? Vamos lá aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Minha pasta de usuário aqui. Observe que tem alguns subpastas aqui, ó. Tem o bin, tem o SBin. Observe que o bin e o SBin tem tanto na minha pasta, como tem nessa pasta geral aqui, ó, da pasta do root, ó, tá? Então não confundir, porque tem o bin do root e o bin da minha pasta do usuário. Então tem algumas pastas que são, digamos assim, repetidas, né? Deixa eu logo tirar isso daqui, dar logo o ls para mostrar aqui. Tá aqui, ó, tem o bin aqui, ó, tem o SBin. E se eu for entrar dentro dessa pasta aqui do usuário, cd, olha aqui, ó, também tem aqui o bin, tem o sbin, então não confundir, ó. Esse sbin está onde? Está no root ou está na minha pasta de usuário aqui, ó, né? Tem a pasta do home aqui também, né? cd barra home. Tem a pasta home aqui, ó, que tem o meu usuário que está cadastrado. No caso, só tem um usuário aqui. A gente sabe que o Linux ele é multi-usuário, multitarefa, então poderia ter aqui vários usuários. Poderia ter o usuário Reis, o usuário Lima, o usuário João, né? E cada um teria a sua pasta separada aqui dentro do home, né? Então, esse comando Ctrl C é muito bacana. Está executando uma coisa, de repente não era bem aquilo que você esperava, ou não quer terminar a execução, você pode interromper a execução, Ctrl C. Tá? Ctrl C termina a execução. Tranquilo, pessoal? Então, o nosso tempo aqui já está quase no fim. Na outra aula, que já foi até gravada de forma assíncrona, a gente já reviu todos esses comandos básicos aqui, né? Então, já viu o CD, o ls, o mkd, o cp, o move, o cat, o grep, a gente já viu vários comandos. Essa aula inicial seria uma aula mais para estar falando aqui sobre, como é que eu posso dizer, sobre
como trabalhar com terminal, né? Essas dicas aí de como trabalhar com o terminal. Alguns comandos aí que são mais úteis para trabalhar com terminal, né? Então, inclusive o help, né? Então, eu já falei que pelo menos tem várias formas, né? Mas as duas formas mais básicas de ver o help é dar o comando, um comando qualquer, e dar .help, tá? Isso é uma maneira. A outra maneira é uma e dar o nome do comando, tá? Eu não sei nem se pega aqui esse daqui. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Sei lá, ls. É que não pegou. Deixa eu ver se pega nesse daqui. Não sei se acho que até que eu digitei errado lá, né? Deixa eu sair daqui, deixa eu ver se eu digitei errado lá. Nossa, digitei certo. É que não pegou aqui, tá vendo? O mesmo comando aqui, ó. Tá? Nesse daqui que eu instalei no assim, de forma virtual esse daqui é o de forma virtual, é o WSL, tá, pessoal? Esse daqui, ó, eu tô usando um terminal aqui Linux do Google, tá? Da minha conta aqui, entendeu? É outra opção também, então tem que ver aqui, tá? Tem outras opções de rap, mas essas são as duas principais, entendeu? Essa daqui e essa daqui, ó. A diferença é que essa daqui ainda continua no terminal, ó. A outra lá eu entro dentro de um arquivo, digamos assim, tá? É tipo, sei lá, deixa eu entrar aqui. Acho que eu não tenho, né, aqui na minha pasta. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui na minha pasta. É tipo assim, ó, por exemplo, deixa eu dar um clique aqui que tá muito poluído. Aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo aqui chamado meu arquivo TXT. Eu quero só visualizar o que tem dentro desse arquivo, mas eu não quero entrar dentro do arquivo. Então eu dou o cat, eu estou olhando o que tem dentro do arquivo. Primeiro teste no Nano. É isso que tem aí nesse cara, entendeu? Então, por exemplo, agora eu quero entrar dentro do arquivo para editar ele. Eu preciso entrar no editor de texto. Um comum que tem é o Nano, tá? Então se eu colocar Nano aqui, ó, cadê? Meu arquivo. Tu tá vendo que apareceu rápido o meu arquivo porque eu coloquei meu dei tab, entendeu? É lógico, professor, mas se eu colocar só M, tiver 3 arquivos com M, beleza, então tu vai continuando digitando até, ó, M é U, aí só tem um que começa com meu, né? O outro é, sei lá, mal, minha, entendeu? Aí ele dá o tab, ele vai completar, entendeu? Então aqui, observe, eu não estou mais no terminal, eu estou dentro de um editor de arquivos chamado Nano. Posso digitar aqui um conteúdo, uma informação, tá? Salvar, sair, né? Sei lá, deixa eu entrar aqui, ó, por exemplo. Aí eu dou um Ctrl+O para salvar, do Enter, e um Ctrl+X para sair. Então o que eu fiz? Eu entrei dentro do editor, editei um texto, salvei, saiu. Quero olhar o conteúdo daquele texto agora. Observe, está aparecendo lá. Então o que ele está mostrando aqui é o conteúdo que está dentro daquele arquivo. Mas eu não entrei num editor para editar aquele cara, entendeu? Então são coisas diferentes, entendeu? Então pessoal, já estamos aqui com quase 1 hora. Era isso que eu tinha para falar aqui. Eu acho que os restos são os comandos aí. Na próxima aula eu já falo quase de todos os comandos aí. Então o que eu quis falar nessa aula são algumas dicas aqui de como trabalhar no terminal, tá? Então falamos do tab, do clear, setinha para cima, setinha para baixo, vimos o help, né? Vimos o Ctrl C, que é super importante, né? Vimos também como você fazer a instalação de sei lá, pode ser um pacote, né? Mas um comando, no caso aquele comando tree que eu fiz a instalação, né? Posso entrar aqui, por exemplo, no help do trio. Por exemplo, eu quero ver só diretórios de 2 níveis. Eu não sei como faz isso. Então vem aqui no help do trio. Ali me mostra aqui. Deixa eu subir aqui mais para baixo. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Então ele diz aqui, cadê? Tá aqui. O tree, aí tem esses comandos aqui, aí tá aqui, ó.
menos L maiúsculo, aqui é o nível. Então eu quero ver 2 níveis de diretório. Eu quero ver a pasta principal onde eu estou e só a subpasta. Eu quero ver 3 níveis, a pasta principal, subpasta e subpasta. Eu coloco 3, entendeu? Eu vou definindo o nível, né? Aqui, ó, eu quero que ele liste só o diretório. Então aqui já é o ponto D, ó, o traço D, ó. Tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó, só para a gente fazer uma combinação. Deixa eu ir aqui por root, que é o barro, tá? Tá, eu estou aqui no root. Então, por exemplo, se eu der o tree aqui, ó, né? Tree traduzido mesmo é uma árvore, é a árvore dos diretórios. Ó. Eu quero ver aqui, ó, 3 níveis e eu quero ver só diretório. Ó. Tá aqui, ó. Ele tá me mostrando só diretórios em 3 níveis, ó. E olha que demorou pra caramba, né? Porque a cada estrutura que ele tá mostrando aqui, ó, tá, olha essa estrutura aqui, ó, que ele tá mostrando aqui, ó. Tem esse cara aqui, deixa eu colocar mais para cá para poder ele enxergar melhor, tá? Vamos pegar uma aqui que mostra vocês, tá aqui, ó. Tem o root que tá aqui na frente, tem o var aqui de variável, tem o cache, são outros subdiretórios. Então eu vim aqui 3 níveis, né? De subpastas. Ó. Eu gosto muito desse comando porque às vezes está perdido, tu não sabe, poxa, já criei pasta e subpasta, quem está dentro de quem e tal. Eu gosto muito desse comando. Isso é um comando que não está nem sendo mencionado lá, mas eu estou mostrando aqui. Ó. Então ele mostra aqui essas estruturas de pastas aqui. Pessoal, então é isso. Obrigado aí pela atenção, um abraço a todos. Eu espero ter motivado vocês a se dedicarem aí o máximo possível nesse treinamento de Linux. Porque muitas ferramentas, líderes de mercado aí, eles usam nativamente o Linux. Tipo assim, não tem uma versão para o Windows. Não tem uma versão para o Windows. Entendeu? E aí tem pessoas que querem fazer alternativas. Então eu vou usar uma máquina virtual, né? E rodar ele nessa máquina virtual. Isso é complicado, pessoal. Porque se você for rodar uma simulação pesada lá num projeto, num layout, tudinho, for algo pesado, se ele está rodando uma máquina virtual, não é 100% como se ele estivesse rodando no Linux puro aí, sem estar em segundo plano, digamos assim, tá? Então eu recomendo, sugiro aí, se não para agora, não para esse curso, mas lá na frente começar a cogitar a possibilidade de fazer um dual boot no seu computador e colocar. Não precisa comprar um SSD novo, nem um HD novo, né? Você pode pegar uma parte do teu SSD, desde que não esteja muito cheio, né? Não precisa muito espaço, e particionar ele, colocar uma parte o Ubuntu lá, o Linux. Eu recomendo o Ubuntu, né, pessoal? Que ele tem uma empresa muito forte por trás dele, aí faz revisões aí, sei lá, tem uma versão a cada 6 meses, eu acho que ele tem uma atualização. Eu recomendo o Ubuntu, né? Mas de repente para treinar pode ser outra aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos aí. Vamos continuar o nosso curso aí, tá bom? Tchau, tchau.